Mas onde existe tudo isso, menina? Na Vila Regeneração, cidade que tem no seu povo como a grande atração. Mas onde existe tudo isso? Quero agradecer a presença dos nossos alunos nas escolas municipais, escolas particulares de regeneração. É uma satisfação vocês estarem aqui para participar do nosso projeto, nossa vila, nossa gente, nossa história. Regeneração, 250 anos de história. A gente fez um projeto para buscar a história de regeneração. E nesse projeto eu fui atrás das histórias de vestígios de índios, indígenas. Tem tantas coisas bonitas, né, em regeneração. Vocês já tinham ouvido falar desses lugares aqui? Essas paisagens. E nesse banner a gente colocou um pouco do patrimônio do nosso município. Nosso município, ele é rico de muitas paisagens. No Vale do Rio Mulato, o Vale do Rio Berlengas e o Vale do Jacaré. São esses três vales de grande importância para o nosso município. E temos a Chapada Grande também. Eu vou colocar um documentário para vocês assistirem. Eu vou resumir o máximo esse documentário. Vamos ver o depoimento de algumas pessoas? Posso colocar para vocês? Sim! Eu canto a vila com sua história e seu povo, com tudo que há de novo, pousado na tradição. Eu canto a vila, eu canto a rua, a igreja, numa canção sertaneja, num solo de violão. Ela é saudade crua, realidade sonhada, que lentamente invade as notas dessa canção. Eu canto a vila com sua história e seu povo, com tudo que há de novo, pousado na tradição. Eu canto a vila, eu canto a rua, a igreja, numa canção sertaneja, num solo de violão. E se volta a luz, volta com ela o meu sonho de nunca viver tristonho lá em regeneração. Viola, prosa e lua, terreiro de casa caiada, as rezadeiras do agreste, pupila do mal olhar, jagunço e cabra da peste. São coisas da minha terra. Quando os índios foram aldeados, a Fazenda Real se comprometeu a custeá-los aqui durante um primeiro ano, enquanto eles preparavam suas roças e colhiam os frutos das primeiras plantações. Esses índios fugiram na noite de 21 para 22 de janeiro de 1773. Nesse tempo, o Bruenque, o cacique Acoroá, estava em São Luís do Maranhão em busca de alguns parentes que para ali tinham sido enviados contra a sua vontade. Ele liderou uma segunda fuga, acompanhando o curso do rio Parnaíba, onde seria mais fácil conseguir água e alimento. Foram mortos cerca de 600 indígenas aqui do aldeamento de São Gonçalo. Você vê que o Bruenque, 5 anos depois de ser preso, ainda estava vivo, né, vivendo em situação de escravo aqui em algum lugar entre o Maranhão e o Pará, né? De forma que, até desmistificando aquela coisa que o Bruenque tinha sido morto aqui no massacre, não. Também um fato curioso e bem documentado que encontramos com relação a esse aldeamento aqui é que dizia-se que ele tinha sido fundado com índios gueguês e acoroás, né? Não, está comprovado que foram só pelos acoroás. Em 1778 é que foram trazidos para a força para esse aldeamento os índios gueguês ou guegueses, que encontravam-se aldeados em São João de Sende. Era um aldeamento que foi fundado primeiro do que o de São Gonçalo, aqui 8 léguas ao norte de Oeiras,
no atual município de Tanque do Piauí. Então, na travessia do Riacho do Jacaré, naquele tempo chamava Riacho do Bacuri, eles conseguiram se desprender dessas cordas e fugir. Foram perseguidos, foram mortos, decapitaram 4 desses índios, colocaram as cabeças em alforjes e trouxeram aqui para o aldeamento, enfiaram em postes, em 4 postes aqui. Então você pega uma planta, por exemplo, de José Pedro Serra de Menezes, feita no ano de 1809, mostra o aldeamento que era esse mesmo largo, sem qualquer modificação só nas construções que mudaram, mas o traçado do aldeamento é o mesmo traçado desse largo aqui hoje, onde fica a praça. O primeiro documento que eu encontrei referente a trabalhos aqui nessa ladeira do castelo foi no governo de João José Guimarães e Silva, no ano de 1829, que ele manda uma correspondência ao fazendeiro Inácio da Silva Lima, agradecendo aos reparos que ele tinha promovido nessa ladeira, então chamada Ladeira de São Gonçalo, que ficava próxima à povoação de São Gonçalo de Eduzinho. Posteriormente, o melhor profissional que existia aqui no Piauí era um português chamado João Isidoro da Silva França, que estava exatamente trabalhando aqui nesta obra de São Gonçalo, fazendo esse calçamento. Esse calçamento que aqui está hoje, né? Por volta de 1850, 1851, o Saraiva mandou buscar o João Isidoro da Silva França, que estava trabalhando aqui, que foi o que construiu as primeiras obras de Teresina, da futura capital, e que hoje foi homenageado com o nome de uma ponte, né, que foi feita do Rio Puti, ponte João Isidoro da Silva França, né? Para saber mais um pouco dessa história, nós vamos ao Olho d'Água do Brejo Grande, e lá vamos ouvir mais um pouco dessa história sobre a presença indígena no município de Regeneração. Ouço o trote de cavalo das bandas do Brejo Grande. Quando eu nasci, eu era criança, eu viajava muito por d'água que a gente tem aqui, passando nesse curral. Essa história meu pai contava que quando o meu avô, no fim do século XVII, ele adquiriu essa propriedade, havia esse curral de pedra aqui. Muito bem feito, tinha uma porteira de um lado, uma porteira no meio que dividia os 2 caixões do curral. Meu pai contava que meu avô, quando chegou para aqui, que era um centro, era muito recente, ele havia vestígio de pessoa que passava aqui. Nesses currais, alguém passava a noite por aqui, como quem dormia, pernotava, e por alguma vez ele chegou, meu pai contava que o meu avô viu pessoa estranha aqui. Aí ele chamava na época o Caboclo Brabo, era chamado do Caboclo Brabo. Então eles achavam vestígios, animais, eles matavam animais durante a noite aqui e deixavam os restos dos animais e seguia. O roteiro deles era essa região, a cabeceira aqui da Terra Vermelha, e viajar para a Regeneração, que era a antiga vila, né? Aquela história do Cacique Bruenck, né? Lá eles tinham também uma parada por lá, era a questão deles. A história que meu pai contava, que meu avô contava com toda certeza que era a obra do Caboclo Brabo, do índio, né? Na região do Riacho, quando eu me entendi, eu achei lá uma sepultura de uma pessoa que tinha sido sepultada numa era de 38, por nome Anicetra. Agora são 2 morros, viu? Tem um aqui, outro aqui. Esse morro que tem aqui tem um encanto nele. Tem um encanto nele, tem um lajeiro. Aqui você vê do jeitinho de uma porta aqui. Antigamente o pessoal, muita gente cansou de ver, abriu uma porta lá 6 horas da manhã ou da tardezinha, viu? Tem isso lá. Você vê, abriu a porta 6 horas, ou da manhã ou da tarde. Eu mesmo nunca vi, mas meu pai contou essa história. Cansava de ver, está lá o morro, eu mostro para quem quiser ver. O morro está aqui, do jeitinho de uma casa. De uma casa grande de terra, viu? Não, acabou com a veia, eu não vi, não. Eu vi a Benedita, acabou que essa eu vi. Parecia com índio? Parecia, o cabelão grande, não era ave, nem era preto, era moreno do cabelão escorrido, viu? Valente que sou o diabo. A véia foi pegada a troco de cavalo. O senhor viu dessa história lá? Eu vi a véia ainda. A véia cabocla. Parecia com índio? Parecia, era ainda todinho o cabelão monstro. Ela comia cobra, ela comia toda a coisa do mundo. E tinha 2 filhos, João e Ervido e Benedita. Benedita Caboclo, Ervido Caboclo e João Caboclo. Quem foi esse gênio mau que viveu lá na região do Riacho? Esse era, era dono
dos negros da Santa. Tinha escravo lá? Tinha escravo, tem lá as taperas dele, tem 2 casas, tem uma aqui, tem outra acolá, tem uma que era dele passar o verão e a outra o inverno. Tinha um que tinha um engenho aqui, e aí tem a morada dos negros, se chama Sanzala. Ele tinha os escravos lá, eles faziam tudo, eles tinham os de fazer, eles tinham ferreira, tinha carpina, tinha predeiro, tinha tudo, ele não pagava nada, eles faziam tudo para ele por conta do escravidão. Ixi. E ele dava o de comerzinho aí, taca. Ixi, taca. Taca, ele pegava o negro, mandava, quando tinha o carrasco, que era o de fazer as marvadezas. Ah, certo, tinha pessoa... Aí ele disse que tinha um bancão dessa largura assim, quando o negro fazia uma coisa, ele pegava ele, aí, bota aí em cima do banco, eles botavam, acabava rochava com a borracha aqui, outra aqui, aí apanhava a navalha, empinava o cordeiras, toda assim, quando acabava, sameava a sala. Era malvado esse O jeito fazia, se fizesse uma malinação com uma mulher de outro, ele mandava pegar ele e puxar a correia dele, e puxava o couro, botava bem aqui em cima de um banco e pegava um prego. Tá. É bom, não é? É bom. Está duro ainda, com 90 anos, hein? É 90 anos e 4 meses. Nossa, gente. Tem bom sabor a minha terra, farinha, pulpa e jatobá. A cura escrita nas ervas, o santo que faz milagre, chora sangue no olhar. A riqueza do Rio Mulato sempre foi a cana, a banana, o babaçu, porque a fruta, a manga, no caso, não tinha valor. Não tinha também manga especial, era a manga de fiapo, a conhecida e a famosa mata-fome, né, chamada. E a laranja, a tangerina, o limão doce, a laranja da mesma forma, saía uma parte para a região e outra parte para Teresina. Já era feito isso. A banana, toda semana nós tirávamos daqui 2 carradas de banana verde, uma quarta-feira e outra domingo. Porque os que não tinham propriedade, plantavam um pedaço cedido pelo proprietário, né? A macaxeira, o feijão não, naquela época ninguém plantava feijão de brecha, essa coisa, mas a macaxeira era imprescindível. O que o senhor conheceu aqui, em termos de olho d'água, desse manancial? O que o senhor pode nos falar? Todos eles, eram 7, né? O primeiro era o Indago dos Pombos, está lá só a cacimba, não corre mais para lugar nenhum. Segundo, o do Anel Escuro, de quem nós compramos, foi nosso, né? O terceiro, Zé da Fé. O quarto, da Marica Teixeira. Ele está morto debaixo de uma barragem, né? O quinto, o dos Amâncio. O sexto, o Lago do Buqueirão, dos tradicionais. E o sétimo, o Lago das Cabeceiras. Realmente aqui, aonde nós estamos, nessa região aqui. Esse baixão aqui, a 1 quilômetro aqui, era a nascente dele. Pro sanfoneiro, proteção e mosquiteiro, na defesa do dinheiro, pra fugir da muriçoca. O esfregado entre as pernas da cabocla faz quebrar um pé num posto e procurar um pé de pó. Bem, minha família, pai e mãe, eram daqui de Regeneração. Compraram um sítio com outros irmãos no município de Amarante, Boa Esperança, que fica aqui próximo, e para lá cultivavam a agricultura de cana-de-açúcar, fazendo rapadura e aguardente. A recordação que eu tenho é que era uma cidade modesta, mas muito calma, e não se via falar em roubo e em assalto. O pessoal do interior vinham vender cargas de arroz, feijão, farinha no mercado público da cidade. Quando eles não vendiam, em vez de eles retornarem com aquela sobra, eles deixavam no mercado, encostado lá na parede, coberto, e nessa época não tinha vigia no mercado, na prefeitura, né? E quando era na outra semana, ou um dia que a pessoa viesse, estava do mesmo jeitinho que deixou. Bem, o patriarca da família Moreira era Antônio Moreira Ramos, que foi o pai do meu pai, era português, um senhor de escravos, se apaixonou por uma escrava, gerou o Antônio Moreira, filho, o pai do meu pai e mais 2 irmãos, João e Filinto.
Agora, esta escrava já tinha diversos outros filhos. Ela se chama Joana, que é hoje que a gente entende como a moça Joana. E a recordação de infância é simples e é boa, porque a cidade era calma, a gente podia dormir até de porta aberta. Era uma cidade não, era um povoado bacana mesmo. Aqui, esta rua, era um banco de areia enorme, que eu, quando criança, brincava enterrada na areia. Aqui é a Avenida Osório. Avenida Osório Batista. Sempre eu conheci mesmo como Avenida Osório. Que este Osório Batista era um dos primos do papai. Era? Nascido em 6 de março de 1900, meu pai, Antônio Soares do Nascimento, né, que tinha 2 profissões. Ele era agricultor e comerciante. Foi caixeiro numa loja em Amarante, que ele é sobrinho neto do capitão Marcelo. E Carlos, irmão de Marcelo, tinha que é uma grande loja de especiaria em Amarante. Ele foi um dos primeiros moradores do povoado Mulato. O primeiro grande comércio de variedade do Mulato pertenceu a ele. Né? Ele era uma pessoa de fala fácil, uma pessoa semi-alfabetizada, tinha a caligrafia bonita, escrevia, falava bem. Então ele foi representante do Mulato como vereador, foi por 2 mandatos vice-prefeito de regeneração. Nós chegamos para esta casa, papai veio de mudança do Retiro, já estava no Retiro, e montou um grande comércio aqui em sociedade com o coronel Gonçalo Nunes. A loja dele era ali onde é hoje o Armazém Paraíba. O advento da modernidade veio pela loja do papai, pelo armazém dele. Por quê? Máquina de costura, bicicleta, motocicleta e tecido. Quando chegou o primeiro tecido em fibra sintética, foi uma grande novidade aqui, que era o Volta ao Mundo. O que eles faziam? Eles iam fazer compra em Recife. E eu fui com meu pai e o Pedro, na bolé do caminhão, para essa viagem em Recife, que eu considero uma das partes mais ricas para a minha vivência no princípio dos anos 60, no advento da televisão, e eu pude chegar e muito garbosamente dizer para meus colegas que eu tinha visto a televisão, eu tinha visto uma novela na televisão. Olha, é mais do que uma honra estar contribuindo para a regeneração. Agora, falar de regeneração, eu adoro, eu amo regeneração, é minha cidade, nasci, cresci, estudei, me formei, estou trabalhando. Maria Salomé foi minha avó, nasceu aqui em Regeneração, os pais dela é da cidade de Erasmo Veloso. Naquela época, que não casava, ficava rapariga. E minha avó, como fez parte daquela família chiquérrima, ela teve 2 filhos, a Celé, minha tia, e Antônio Salomé, que foi meu pai em memória. Ela começava a beber assim umas 7 da manhã, ia para o mercado aos sábados, para a feira, e vinha bêbada levantando o vestido. Era assim um verdadeiro showman. Toda a vida gostou de trabalhar de roça e me levava muito para a roça junto com ela. A dona Zefa era assim, foi assim uma figura hilária. Ela dizia tudo o contrário. O Chico Baladeira foi o que? Criado por Zefa Caroba. Dona Zefa Caroba criava muito jabuti dentro da casa dela. Naquela época não existia muro, né? Quer dizer, essa cerca de pau a pique. O certo é que o jabuti, quando saía, ela corria e gritava: Chico, desgraça! Tampa esse jabuti pra cerca não passar, menino! Olha, a banda de música Santa Cecília, que foi aqui, a escola de música foi fundada por a poetisa regenerense, minha querida Socorro Santana. Eu participei dessa escola e ainda estudei até o 2º ano de música, e isso me deixou um pouco de conhecimento. O nosso carnaval foi um carnaval belíssimo, um carnaval rico. Nós tínhamos 2 escolas de samba, Foliões da Vila, que era do grupo dos Moreira, e Ases do Ritmo, que tinha como presidente minha querida amiga Helena Maria. Era de uma rivalidade tão grande que a gente não podia ver num fiapo, nem a cor de uma roupa a gente não podia ver. Pra gente sair da casa da Helena Maria era um verdadeiro ritual. Jogava um pano na gente, tudo para não sair com o fiapo lá de dentro, para não ver o tecido. Mas pense numa coisa bonita, pense numa coisa. A nossa batucada, toda a vida deu de chicote na batucada dos Foliões. Agora, Foliões da Vila, porque as cores dele eram amarelo e preto.
A noite realçava. A nossa eu nunca gostei, por incrível que era o quê? Preto e vermelho, Flamengo, que eu nunca gostava de jeito. Foi criado por 2 irmãos. Por 2 irmãos meus. O homem era meu irmão, a mulher era meu irmão. Porque o homem era meu irmão por parte de pai, e a mulher por parte de mãe. Era meus irmãos, meu cunhado, meus padrinhos e meus pais de criação. Como é que eles se chamavam? Pedro Quirino. Chamava ela Maria Quirino, por causa do marido. Onde ele morava, Pedro Quirino? Era Rua Grande, né? Agora é Alberto Real Nunes. Ali tinha poucos moradores. Tinha a Zefinha Caroba, Dona Josefa Caroba, era fazendeira de bolo. Ela falava tudo, aí falava dela, tudo era errado. Ela dizia, o Pedro, naquele tempo, era todo mundo que podia comprar uma panela de pressão, Pedoca comprou uma panela de pressão. E ela vivia por acaso de Pedoca. Aí tudo que ela via, ela contava. Aí ela chegou um dia contando lá, minha gente, o seu Pedoca agora comprou uma panela. Essa panela, ele disse que é de expressão. Essa panela é tão boa que cozinha um feijão em 24 horas. De primeiro era no jumento, cabra vinha de longe. Esse aqui ficava rodeado de animal, amarrado de animal, contava as casas da praça. Por causa disso, as feiras acabavam de noite, que os cabras só saíam quando o sol esfriava. Eles passavam animal, o transporte era animal, ou vinha no animal ou na cabeça do cabo. Tudo vinha de mercadoria, sal, querosene, tudo vinha de Amarante, em animal. Por que se chama João Valério? Que minha avó era Valéria mesmo, minha avó paterna. O senhor trabalhou com um cidadão que o nome era Joaquim, mas chamava de Quinca Caldileira. Mas o nome da profissão é funileiro, como tem em Teresina, e aí, mas nós aqui, todo mundo conhecia como caldireiro. Eu fabricava o alambique, o tacho, a caldeira de fermentar a garapa, que era de ferro, o alambique e o tacho de cobre. E a caldeira de ferro. Além do mestre, primeiro ele ensinou os 2 filhos dele, Raimundo e Pedoca. Tessudoca também sabia fazer o alambique, fazer tacho, fazer tudo, como o Júlio também. E aí essas duas pessoas, um saiu, deixou, foi embora para Teresina, e o outro morreu aqui mesmo, que foi o Tessudoca, e eu fiquei como velho só. Sozinho até 52, nós 2 trabalhando, ele já cansado, a vista ruim, ele me entregou a função, me entregou a oficina dele mesmo, e eu fiquei trabalhando. Benedito Neiva, que era meu pai, ele foi filho daqui de Regeneração, filho de Antônio de Neiva e Lídia Gomes Neiva. Ele passou muitos anos na parte política como vereador. Passou 10 anos como delegado. Foi professor, tinha uma escola com os alunos de outras cidades morando. Então, quando tinha algum caso de roubo na delegacia, que não chegavam a um denominador comum, ele então olhava para a vítima e para o acusado e dizia: nem você vão ficar com esse animal. Quem vai ficar com esse animal é o São Gonçalo. Então, com isso, ele ganhou muito prestígio a respeito disso. E ele teve 10 filhos. Padibode, quando chegou aqui, em 1951, era uma capela, neste mesmo local aí. Aí, logo que ele chegou, ele terminou o festejo de São Gonçalo no dia 10. Quando foi no dia 11, ele mandou já derrubar a capela, para começar. Então, quem é que ajudou a trazer as pedras? Os primeiros, era comunidade. Eu mesmo, como garota, andava com as pedras na cabeça, trazendo lá de perto do riacho para cá. Então começou aí. Como mestre de obra, eu trabalhei naquela casa onde hoje é da Dona Cotinha, era de Jonas Pinto de Moura. E Jonas Pinto de Moura tinha um comérciozinho ali, um botecozinho, e vendia no mercado também. Em 1937 eu tinha 15 anos. Jonas Pinto de Moura foi quem me botou esse apelido, porque eu era Adolfo, e botou esse apelido, é o Mestre Panezinho. Então o apelido pegou. Mas eu vim trabalhar com o meu padrinho Aniceto, vimos construir aquela casa que era Financiera em Nunes, onde hoje é o Jacaré. Sim. Aquela casa para fazer o acréscimo, ele ia para Fortaleza comprar mercadoria e queria fazer um armazém para botar a gente. Viemos, eu com meu mestre Aniceto, meu padrinho e tio, viemos
a jumento, montado em jumentos. Viemos. De Amarante, você é natural de Amarante? De Amarante. Meu padrinho Santo veio construir a igreja, meu mestre. Aí começamos a construção da igreja. Meu padrinho estava construindo um serviço de Amarante, uma rampa nova que tem depois daquela rampa. Ele ficou lá e me deixou encarregado. E eu era ainda aprendiz novo, e ele confiou em entregar a mim a direção da igreja dessa construção. Ele confiou, você toma de conta. E tinha outros companheiros, como tinha Roberto, Marcelino, cunhado dele, Roberto, irmão, Teodoro, irmão dele, tudo, e ele confiou a mim. Pra ficar. Era pessoa de confiança na hora. Naquela época, deixou em altura de andame, sim, fez aquele arco grande da frente, e eu fizemos aquele arcão que tinha do lado, né, feito por nós dirigindo. Nossa história. Terreiro de casa caiada, as rezadeiras do agreste, do pila do mal olhar, jagunço e cabra da peste. São coisas da minha terra. Eu não sou de família política, né? Meu pai era comerciante de regeneração e eu passei a estudar. Quando eu parei de estudar, vim trabalhar com ele e vim morar aqui no bairro Jaicó. Foi onde começou o incentivo da população no bairro, onde eu não me viu crescer, eu cresci, ou cresceu comigo, né? Então eu tô vendo crescer agora, e me incentivaram que eu fosse me tornasse político, me candidatasse a vereador. O meu pai, a princípio, não aceitava. Ele achava que era uma perca de tempo, né? Que eu teria que trabalhar mesmo para dar de comer minha família. Enfim, não via futuro que a política. Ele via o que acontecia, as coisas passando e não ia acontecendo nada. Estamos aqui hoje, Alexandre, passando essa mensagem em cima de umas obras que era o sonho de regeneração. E eu lhe confesso que eu tinha o sonho de ver isso. Meu pai tinha aqui próximo uma propriedadezinha, aonde eu toda tarde ou de manhãzinha eu vinha buscar umas vaquinhas que ele tinha aqui de lado e ficava olhando aqui para cima do Morro da Cruz e ficava visualizando um espaço melhor, uma referência para a regeneração, porque até então, Alexandre, a regeneração era um local que não tinha um atrativo, um sonho que se realizou. E eu lhe confesso que estou realizado também por ser eu que tenha conseguido entregar para o povo de regeneração uma obra dessa magnitude. Alexandre, na realidade, eu procurei fazer nesses 4 anos, porque onde você chegar, eu tento, numa comunidade, num bairro, enfim, eu fiz alguma coisa. Eu fiz uma estrada, eu recuperei uma estrada, eu recuperei um posto de saúde, eu ampliei uma sala de aula, eu calcei. Muita gente diz que foi pouco. Eu também considero pouco, mas diante da necessidade que tinha. Mas a minha das maiores felicidade é mostrar para o povo de regeneração que a regeneração também podia se fazer as coisas, podia se trabalhar. Enfim, foi com muita luta, muita força de vontade, buscando, cobrando daqueles políticos que aqui vinham buscar o voto do povo. Eu pude perceber que a nossa vida, nós trazemos um destino e missões para cumprir. Eu acredito que nós estamos cumprindo uma missão que é administrar nossa cidade, guiada pelo grande arquiteto, né? E procurando nos fortalecer nele para tentar fazer o melhor possível, mostrar para o povo de regeneração que a esperança renovada não foi em vão. O que tentamos fazer foi apenas mostrar que esse povo tem que ser lembrado, que essa história tem que ser levada para as gerações futuras e que não pode morrer no esquecimento. A intenção do nosso projeto também é despertar para que outros estudiosos, outros pesquisadores, historiadores possam ir em busca de mais informações e mostrar para a nossa população que cultura, que história tem que ser valorizada. Então, o que vocês acharam aí do documentário? Gostaram do documentário? Sim! Pois aí, gente, vamos agora deixar vocês, jovens, que são protagonistas juvenis da nossa história, gostaria que vocês
Ficasse à vontade para falar, colocar a opinião de vocês. Fale à vontade, do jeito de vocês, na gira, do jeito que vocês quiserem. Ok? Eu só ouvi uma história uma vez que diz que para fazer aqui o festejo de São Gonçalo, eles pegavam uma imagem lá de Amarante e traziam para cá para realizar o festejo. É verdade essa história? Eu achei assim muito emocionante porque foi assim, é extremamente importante conhecer mais um pouco sobre a história da nossa cidade e tem muitas informações aí que eu não conhecia, que eu não sabia, principalmente porque pessoas que estavam nesse documentário são parentes de algum dos nossos alunos aqui, que estão todos aqui reunidos, e assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu queria saber se, tipo assim, ainda tem alguma tribo indígena aqui em Regeneração que segue os mesmos costumes que eles seguiam antigamente. Eu achei muito interessante o documentário. Queria poder assistir mais e outros documentários como este, porque, bom, a história que eles trazem pra gente são coisas que eu nunca tinha visto, coisas de regeneração que eu não sabia como era. Eu nasci em 2010, então todas essas histórias que eu vi agora, eu não sabia de nenhuma delas, e é muito interessante saber as nossas origens. Eu gostei muito porque a gente descobre o que os lugares de hoje eram antigamente. Por exemplo, a Tia Tatá, que antes era a casa de um coronel. E também porque no documentário tem muitas pessoas importantes, como o Seu Dua. Eu achei o documentário muito interessante porque conta a história de pessoas que foram responsáveis pela formação de regeneração. E eu também achei muito bonito todas as pessoas falando de como era a vida delas antigamente, como eram as danças, as festas, as comemorações. Eu queria saber se é verdade, eu escuto muitas pessoas falando que antigamente ali onde é a igreja hoje eram cemitérios de índios. Eu achei muito interessante o documentário pelo fato de que apresenta fatos históricos, os quais eu acho muito interessante, como o tempo dos escravos, dos índios. São fatos que eu gosto realmente de saber. Eu achei muito interessante de saber que aqui hoje existem casas que a pessoa olhando pensa que foram construídas há pouco tempo, mas muitas delas foram construídas há muito tempo atrás. Antigamente as coisas eram bem diferentes de hoje em dia, né? Porque mudou muitas coisas. Que às vezes as pessoas vê as coisas de antigamente e vê a de hoje, a maioria das vezes as pessoas não acreditam, porque antigamente era muito diferente mesmo de hoje em dia. Bom, eu gostei muito dessa experiência, achei uma coisa muito incrível, porque a gente pode conhecer um pouco da cultura, né, da nossa cidade e tal, um pouco do passado e também um pouco do presente. Essa experiência foi muito enriquecedora, né, para mim e para todos nós, pois eu não sabia que aqui dentro de Regeneração tinha essa ampla cultura que tem, desde os passados até hoje em dia, mostrando nos interiores, como no Jacaré, né, que tem grandes locais que enriquece a beleza do nosso município. Bom, professor, eu achei uma experiência muito incrível, sem falar na sua iniciativa de mostrar pra gente nossos antepassados e nossas origens. Ao longo do vídeo, desse documentário, a gente conheceu pessoas que até mesmo fazem parte da nossa família e também da história da nossa cidade, do nosso município. E ao longo do tempo houve muitas mudanças. Eu achei muito interessante o documentário, justamente porque também fala muito sobre a cultura, e também gostei muito do comentário que o professor fez sobre os livros, porque é algo que me tem muito interesse, mas eu acredito que o documentário faz abrir muito a mente dos jovens, porque é uma forma mais diferente de saber sobre a cultura. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, alunos da Escola Tia Malena, 8º e 9º ano, alunos da Escola Gonçalo Nunes, 7º, 6º, 8º e 9º ano, alunos da Escola Maria Dolores, tia Cizinha. Bem, obrigado aí pelas considerações de vocês, muito importante. Deu pra gente ver que vocês realmente estão atentos, têm uma visão. Essa história do vai e vem do santo, que o colega fez, levaram a sede da igreja para Amarante e levaram o santo. Então os índios daqui iam de noite lá, pegavam o santo
traziam para cá, para a capela. Por isso que dizia o vai e vem do santo. O santo estava lá em Amarante, já está em regeneração. Não foi um cemitério de índios. O cemitério que existia na capela é porque os indígenas que morreram e as pessoas que morriam na época, eles eram enterrados, era a cultura, enterrar ao lado da capela. As tribos indígenas, primeira tribo que veio para cá foram os Acaroazes, 1772. Depois os Guegueses, 1778. Eram inimigas. Os Guegueses vieram de São João de Sende, onde existem as ruínas, fica hoje em Tanque do Piauí, inclusive eu pesquiso lá, tem um festival de São João todos os anos, já a escola vai ser convidada para o próximo ano, quem tiver vai estar convidado para participar do festival lá. O que existe hoje, teu nome? Vitória, o que existe hoje são remanescentes. Aqui na cidade nós temos descendentes no Jacaré, Brejo, Mata dos Morenos, todo o território, nós temos descendentes. Agora não se sabe de qual, porque também, além deles, aqui vieram de outras tribos, Jaicós, Timbiras, do Maranhão, do Ceará, há um remanescente de várias tribos aqui. Nós não temos uma prova da cultura material, isso aqui é dos Gueguês, a prova dessa, infelizmente, mas os traços, né, o semblante, a pessoa tem o cabelo liso ali, aquele cabelãozão liso, tanto homem ou mulher. Então, é isso, gente. Fico agradecido. Essa é a nossa história, esse é o nosso povo, essa é a nossa vila. São mais de 250 anos de história, de 1772 até os dias atuais. Dá mais do que isso aí. E espero assim, quando tiver outras oportunidades, quero combinar com vocês para a gente estar tratando dessas informações, da cultura, das belezas, do patrimônio do nosso município. Regeneração é um município riquíssimo. E muito obrigado. E palmas para vocês que participaram, né? Palmas para vocês. Obrigado por tudo. E agora nós vamos tomar o lanche, que aí encerrou.